Muito bem, amigos. Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Nesse mês de agosto, o canal traz um especial para o Dia dos Pais. Pai e filho de nomes importantes no automobilismo mundial. Hoje falaremos sobre Michael e Mick Schumacher. Existe um sobrenome que mudou a história da Fórmula 1 para sempre. Um nome que aterrorizou adversários, que dominou gerações, que construiu uma era quase impossível de ser repetida. Schumacher. Por mais de uma década, Michael Schumacher não foi apenas um piloto. Ele virou uma força da natureza. 7 títulos mundiais. 91 vitórias. Uma obsessão insaciável pela perfeição. Mas essa não é apenas a história de Michael Schumacher. É também a história de um garoto que cresceu observando o pai dominar o mundo, e que um dia precisou carregar sozinho o sobrenome mais pesado do automobilismo. Mick Schumacher nunca escolheu ser comparado ao pai. Mas desde o primeiro momento em que entrou em um kart, o mundo inteiro já esperava que ele fosse o próximo Schumacher. E talvez, ninguém estivesse preparado para o tamanho dessa pressão. Nos anos 90 e 2000, Michael Schumacher redefiniu o que significava vencer na Fórmula 1. Frio. Cirúrgico. Obcecado. Ele transformou a Ferrari em uma máquina quase invencível. Antes dele, a equipe italiana vivia um longo jejum de títulos. Depois dele, veio uma dinastia. 5 campeonatos consecutivos entre 2000 e 2004. Um domínio tão brutal que muitos fãs acreditavam que ninguém voltaria a alcançar aquele nível. Michael não era apenas rápido. Ele vivia para competir. Passava horas analisando telemetria. Decorava detalhes mínimos do carro. Treinava como poucos pilotos daquela geração. Dentro da pista, parecia inabalável. Fora dela, porém, existia algo ainda mais importante para ele. A família. O garoto escondido do paddock. Enquanto Michael dominava a Fórmula 1, Mick crescia longe dos holofotes. A família Schumacher sempre tentou proteger os filhos da pressão da mídia. Mas era impossível esconder quem ele era. Nos paddocks, todos olhavam para o menino loiro que caminhava ao lado do maior piloto do planeta. E existia uma pergunta silenciosa no ar. Será que ele vai correr também? Mick começou no kart ainda muito jovem. E desde cedo percebeu algo cruel. Ele não poderia errar. Porque qualquer resultado mediano virava manchete. Qualquer vitória era tratada como obrigação. Não importava o quanto tentassem protegê-lo. Ele carregava o sobrenome Schumacher. A tragédia que mudou tudo. Então veio dezembro de 2013. O acidente nos Alpes franceses mudou completamente a história da família Schumacher. Michael sofreu um grave traumatismo craniano durante um acidente de esqui. E desde aquele dia, o mundo praticamente deixou de vê-lo. O silêncio tomou conta da família. As atualizações se tornaram raras. As aparições desapareceram. E enquanto o planeta inteiro torcia pela recuperação de Michael, Mick crescia em meio a uma pressão ainda maior. Porque agora ele não era apenas o filho de Schumacher. Ele era o herdeiro do legado. A ascensão de Mick. Mick começou a subir categoria por categoria. Fórmula 4. Fórmula 3. Fórmula 2. E aos poucos, os resultados começaram a aparecer. Em 2018, conquistou o título da Fórmula 3 europeia. Em 2020, venceu a Fórmula 2. O sobrenome Schumacher voltava oficialmente ao topo das categorias de base. A Fórmula 1 parecia inevitável. E em 2021, Mick estreou pela equipe Haas. O retorno do nome Schumacher ao grid causou um impacto gigantesco. Para muitos fãs, era como voltar no tempo. Mas a realidade era dura. A Haas tinha um dos carros mais fracos do grid. Mick cometia erros sob enorme pressão. E qualquer acidente virava notícia mundial. Porque com ele nunca existiu meio termo. Tudo sempre parecia maior. A sombra de uma lenda. Talvez o maior desafio de Mick Schumacher nunca tenha sido pilotar um Fórmula 1. Talvez o verdadeiro desafio tenha sido sobreviver às comparações.
Por que o automobilismo nunca enxergou Mick apenas como Mick? Ele era constantemente comparado ao auge de Michael Schumacher, ao homem que dominou uma era inteira. Uma comparação praticamente impossível. E ainda assim, Mick continuou. Seguiu trabalhando. Seguiu tentando. Seguiu carregando um sobrenome que pesa toneladas dentro do automobilismo. Existem pilotos rápidos. Existem campeões. E existem lendas. Michael Schumacher virou algo ainda maior que isso. Virou uma referência eterna da Fórmula 1. E Mick, talvez nunca consiga escapar da sombra do pai. Mas talvez essa nunca tenha sido a missão dele. Porque às vezes o maior desafio não é superar uma lenda. É simplesmente continuar carregando o legado dela. E toda vez que o sobrenome Schumacher aparece novamente em um paddock, o automobilismo inteiro para por alguns segundos. Porque algumas histórias jamais acabam. Elas apenas passam de geração para geração. Muito bem, amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam para não perder nenhum vídeo do nosso especial de Dia dos Pais. Até a próxima!